Que é proibido entrar de pessoas perfeitas. Você pode falar proibido entrar de pessoas perfeitas? E eu tenho falado que tem sido uma série mais desafiadora, mais difícil de ministrar, porque qual é o nosso propósito nessas semanas, até o dia 1º de dezembro? Analisar o que é o Evangelho, que a Bíblia nos ensina, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, qual é a cultura que nós estamos vivendo. Semana passada você ouviu um pouquinho sobre receber o convite de Deus. Há um convite de Deus, pela graça dele, que é estendido a todos aqueles que não se sentem merecedores, mas recebem o convite. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Eu creio que todos têm um esboço, foi dado, todo mundo pegou o esboço aí que tem na tua cadeira, e eu quero conversar um pouco sobre isso que vai aparecer na tela, que é de cara com a religiosidade. Vamos falar de cara com a religiosidade? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, nós vamos ler de 36 a 50. Lucas capítulo 7, de 36 a 50. Quero saudar todas as pessoas que nos visitam e dizer que bom que você veio, você que é a primeira e segunda vez, em nome de Jesus. A igreja é a única instituição que existe por causa daqueles que não fazem parte dela. Você é muito bem-vindo aqui nessa noite. Lucas 7, de 36 a 50, eu quero convidar você mais uma vez. Você vai passar uma parte sentado, a palavra, você ficar assim em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra, Lucas 7, de 36 a 50. Jesus é ungido por uma pecadora, diz assim a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito.
mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Sua fé a salvou, vá em paz. Portanto eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Começa a pedir a Deus que Ele te ajude nesses minutos, nesse calor, a ouvir a palavra. Fala: Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. Não vim aqui para ouvir um homem falar, nenhum pastor, nenhum pregador, mas eu quero a palavra de Deus, que o Senhor separe as palavras do pregador das palavras de Deus, e que eu ouça as palavras de Deus, eu abro meu coração, eu abro a minha mente. Deus quer visitar você, Deus quer falar com você, e Ele quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua mesa, do reino, que nós nos reunimos, ó Deus, entendendo que somos fracos, pecadores, que precisamos do Senhor, e nós pedimos a Ti, que o Senhor nos coloque de cara com a nossa religiosidade, frente a frente com a nossa religiosidade. Traz revelação, traz mudança, traz arrependimento nessa noite. Ó Deus, nós declaramos que Teu é o reino, o poder e a glória. Glorifica o Teu nome, fala conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Todos nós aqui, uma maioria de nós, gostamos de caricaturas, porque elas são uma maneira de brincar e destacar algumas características de pessoas. Quando a gente faz uma caricatura ou vê alguma caricatura, a gente já identifica o personagem. Eu quero mostrar algumas para vocês aqui. Alguém sabe quem é esse aqui? Quem? Dá para ver, não é exatamente assim, mas é óbvio que na caricatura a gente vê. Esse outro personagem que vai aparecer aqui, quem é? A presidente Dilma Rousseff. É uma caricatura, mas a gente consegue identificar. Outro que vai aparecer aqui, no primeiro culto falaram Kevin, do Wesley. Cadê o Kevin? Mas é o Neymar. Outro que vai aparecer aqui na tela, você consegue identificar? Quem? O presidente Barack Obama, presidente americano. Você vê que é uma caricatura, se você olhar bem. Um outro personagem famoso que vai aparecer aqui, que você conhece, quem é? E talvez um outro que você conheça, talvez até pessoalmente vai aparecer na tela aí. Eu não sei se você consegue identificar quem é. Mas a grande verdade é que a caricatura é uma forma de marginalizar e desmoralizar, às vezes, aquele que a gente quer ignorar. Por exemplo, a presidente Dilma não tem, talvez, o dente daquele tamanho, ela não é aquilo. Você consegue, talvez, perceber que é ela, mas a caricatura, nós destacamos apenas algumas partes da pessoa. E nós, como crentes em Jesus, você que frequenta uma igreja evangélica, você que se diz crente, você que se diz discípulo, deveria estar familiarizado com caricatura. Por uma razão, nós somos caricaturados o tempo todo. Muitas vezes nós somos objetos dessa arte. Há caracterizações dos cristãos. Você procura alguém, e quando você pergunta a opinião de alguém lá de fora sobre o que é ser um crente, o que é ser um cristão, eles têm as mais variadas caricaturas. Olha, ser crente é assim, é assado. Ser crente é ser intelectualmente desprovido, é alguém que é alienado, é alguém bitolado, é alguém que expressa muitas vezes ódio. E isso é uma caricatura. Nós sabemos que a igreja não é como aquelas que estão na TV. E o grande problema é exatamente esse. Quando nós começamos a observar uma caracterização distorcida, nós nos afastamos daquela caricatura. E nessa noite nós queremos avaliar, analisar esse texto que Jesus ele conta uma parábola a 3 personagens: Jesus, uma pecadora e um, você leu o texto? Fariseu. E a grande verdade é isso. Quando nós olhamos para os fariseus das escrituras sagradas, e se eu perguntar para você quem são os fariseus, quais são as opiniões as mais variadas aqui? Quem arrisca? Nós olhamos e falamos: são aqueles que crucificaram Jesus, são hipócritas, são legalistas, são pessoas cheias de condenação, é gente assim assado. Mas a grande verdade é que isso é uma caracterização, uma caricatura, porque os fariseus não são só isso. E qual é o problema de tudo isso? Nós olhamos para os fariseus e deixamos eles lá longe, porque é o mal, é o demônio, é quem nós não queremos nos parecer, e não os utilizamos como um espelho. E eu creio que se você ler a palavra de Deus, eles estão em toda parte. Não é verdade? Você pode dizer: eles estão em toda parte. Jesus conta uma parábola, sempre há aquele grupo ali. Se eles fossem essas pessoas tão
tão terríveis e que nós não podemos aprender com elas, porque elas estão nas páginas da Bíblia. E eu quero talvez falar algumas características dos fariseus para você entender um pouquinho. Porque você olha como você até fala mal das pessoas, por exemplo, você é um fariseu, fulano de tal. Mas você precisa entender que a cultura religiosa do judaísmo naquela época, durante 400 anos não havia voz profética mais. O Império Romano dominava a cultura judaica, ou melhor, a cultura grega estava lá inserida, e o povo judeu estava se afastando cada vez mais da palavra de Deus e da identidade. Os fariseus, leigos, se levantaram, declarando e pregando uma mensagem que a identidade do povo judeu, eles tinham uma identidade que era o quê? O povo da palavra de Deus. Os judeus eram o povo da Torá, e eles estavam determinados a se voltar para a palavra de Deus, para a Torá, para a lei, e eles iniciaram movimentos maravilhosos, como algumas casas de estudos, que nós conhecemos como sinagoga, porque eram pessoas voltadas para a palavra de Deus. E tem uma série de características que você admiráveis dos fariseus. Uma delas, uma doutrina correta. Eles não eram pessoas talvez que não conheciam a Bíblia, que não amavam as Escrituras, que detestavam a palavra de Deus, de tal maneira que em Mateus 23:3 Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, portanto tudo que vos disserem, isso fazei e observai. Ele diz, faz o que eles dizem, porque eles falam da palavra de Deus, eles falam da lei, eles eram pessoas que tinham uma interpretação correta da Bíblia, eles eram um povo que amava a Bíblia, eles amavam essa palavra de verdade, como muitos de nós que estamos aqui. Eles eram pessoas que tinham um estilo de vida justo. Não pensa você que eram picaretas. Era gente honesta, trabalhadores dedicados, pessoas que nós olharíamos e diríamos bons pais, boas mães, pais de famílias, empregados talvez exemplares, sem nada para dizer, e eles se esforçavam para viver a sua fé, de tal maneira que a palavra fariseu, não sei se você sabe, quer dizer aquele que está separado, aquele que é santo, aquele que é consagrado. É isso que quer dizer fariseu. Eles tinham uma agenda social, você sabia disso? Eles cuidavam dos pobres e das viúvas muito mais do que um monte da gente que diz que é evangélico, que crê no evangelho todo. Eles eram fariseus volváveis, hospitaleiros. Ou você acha que Simão só queria pegar Jesus? Simão convida Jesus para estar na mesa com ele. E para um judeu convidar alguém para estar numa mesa não era igual a gente, eu vou comer um lanche na minha casa, quer dizer que eu quero uma aliança com você. Ele queria estudar aquela pessoa chamada Jesus, ele queria observar Jesus de perto. E eu creio que os fariseus, olha aqui para mim, são o melhor espelho que a palavra de Deus fornece, para que eu e você possamos avaliar o nosso eu religioso, para que possamos olhar no espelho. E você está de frente aqui, irmãos, uma confissão com alguém que luta com a religiosidade. Sou eu. Eu fui criado numa igreja evangélica, eu posso dizer. Com 6 anos de idade, minha mãe me levava, eu e os meus irmãos, numa boa igreja, uma igreja batista, uma igreja que prega a palavra doutrinariamente correta. Eu tive pastores íntegros, homens de Deus. Eu fui ensinado desde cedo que crente vai na escola bíblica dominical. Isso tudo é muito bom, tudo isso é muito correto, mas aquilo que é correto se voltou contra mim, como se voltou com os fariseus. Porque nós começamos a olhar que talvez eu sou melhor do que o fulano de tal. Eu estou no CTM, eu estou na célula, o outro irmão não está. Então, de alguma maneira, eu tenho alguma obra para apresentar para Deus, e eu posso ser um preferido de Deus, e eu quero desafiar a gente a entender isso, que nós precisamos olhar no espelho. Diga assim, eu quero olhar no espelho da palavra de Deus. E eu concordo com as palavras do Chesterton, que foi um grande cristão e escritor que influenciou o C.S. Lewis, que é aquele grande cristão do século XX, e ele falou algo, que nenhum homem pode ser realmente bom, até que saiba o quanto é mal, ou poderia ser, até que tenha exprimido de sua alma a última gota do óleo dos fariseus. Se você é alguém que está aqui dizendo eu sou melhor, fulano, beltrano, que a minha esposa, se você não tem uma consciência de que você é mal, se não fosse a graça de Deus poupando você, se você não é alguém que olha e diz é verdade, Deus de alguma maneira tem me preservado. Eu conheço gente que era para estar na cadeia e se converteu, porque Deus foi poupando, teve misericórdia. Teve gente que passou por isso, mas você precisa ter uma consciência, olha, realmente em mim tem tanta coisa que não está certa. E no seu esboço tem isso que a gente quer falar, que é o que significa religiosidade. Aí você pode acompanhar o que é religiosidade. O ser humano é religioso por natureza. Na verdade, a religião é uma sombra. Você já viu a sua sombra? É algo que é uma sombra de algo espiritual, de uma tentativa de buscar a Deus. E a verdade é que é uma tentativa humana de diminuir Deus. Deus não é aquele retratado
pela sua religião, seja ela evangélica, seja ela o nome que você der. É uma maneira de colocar Deus dentro de um pacote humano, dizer e viver um Deus limitado, vingativo, fracassado. É uma vida espiritual hipócrita. Você vive uma coisa dentro da igreja e lá fora é outra. Você vive uma coisa com a sua esposa aqui, mas ela sabe quem é você, e aceita a religião, aceita a mais perigosa. Você já viu aqui, está no esboço, você pode completar, sabe qual é o nome dela? Egocentrismo. Você pode falar egocentrismo? Ninguém vai dizer que é da religião se eu perguntar que religião você é. Eu sou ateu, ou eu sou agnóstico, ou eu sou... porque são religiões. O ateísmo é uma religião que baseia todo o seu corpo de crenças em desmistificar um Deus e declarar e provar que não existe um Deus. Então toda a vida de um ateu é viver em função de um Deus que ele diz que nem existe. Existe incoerência maior dessa? Ele vive na tentativa de mostrar, de empurrar, de dizer que não existe um Deus. Falar ele não existe, mas se ele não existisse, talvez a religião dele não existiria, porque é a tentativa de todo tempo falar que ele não existe. É uma religião também. Talvez você seja espírita, budista, kardecista, eu não sei qual religião. Ninguém vai dizer, se eu sou da religião egocentrista, que é focado mais no ego do que em Deus. A maioria de nós, é a verdade, nós estamos na igreja, mas você prefere acreditar, agir, pensar no que a sua cabeça acha, do que no que Deus diz. Você talvez vai falar, pastor, eu concordo com isso, mas eu vou fazer o contrário. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar, porque a verdade é que o nosso ego é mais importante do que Deus diz. Muitos de vocês, quando chegaram na igreja, alguns talvez estão aí dizendo, nós achamos muitas coisas. É o egocentrismo. Eu venho na igreja e começo a dizer, mas um pastor pode ser assim, um jovem, eu acho que o pastor tinha que ser assado. Eu acho, na verdade, que deveria ser assim, assado, paletó, ou assim, ou de outro jeito. Ou eu prefiro louvor quando é o pastor Ricardo, eu prefiro quando é fulano, eu prefiro quando é Beltrano. Nós sempre temos alguma coisa para dizer, nós sempre temos uma avaliação de tudo e de todos. Você chega aqui e fala, porque isso aqui não é assim, ou assado. Sabe qual é o nome disso? Egocentrismo. É o nosso ego, porque nós julgamos, nós pecamos. Às vezes não é com má intenção, mas o seu eu fala muito alto, o meu eu fala muito alto. Quem concorda com isso, diga misericórdia. É assim, a gente quer fazer a nossa vontade, e a verdade, isso leva as pessoas, e eu estou aqui com alguém que precisa de recuperação, e Deus já tem tratado muito a minha vida nesses anos todos, louvado seja Deus, consciente disso, a vir à igreja e praticar atos religiosos. Você é alguém que está aqui, mas você canta, às vezes no louvor você nem participa, porque você chega depois que o culto começou, você não entende que isso não é o momento de cantar música, é adoração a Jesus. Você chega lá, você não está conectado, e às vezes você faz uma reza, você faz uma oração, você vai na célula, você está entregando o dízimo, mas não passa de um ato religioso. E religião, você sabe que a essência etimológica da palavra vem de religare, do latim, que começou lá com Lactâncio e Agostinho de Bona, que você já ouviu algumas vezes, que a palavra religião é religar o homem a Deus. Isso é irônico, porque aquilo que devia ligar o homem a Deus está dividindo, está separando, deixa o homem longe, está afastando, porque a verdade é que o ato religioso, a religião, mais afasta do que aproxima você de Deus. E eu concordo com Karl Marx, a gente demoniza. É óbvio que o comunismo deixou marcas terríveis no mundo todo, mas eu concordo com ele quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Você pode falar que a religião é o ópio do povo? Porque praticar dogmas engana você. Você é alguém que fala o nome de Jesus, tem uma Bíblia, mas tudo que você faz é mecânico, não tem vida. Você se relaciona com a igreja, mas não com o dono da igreja. Mas isso não é novo. Jesus está nos ensinando nessa noite o perigo de se fazer religião e não ter um relacionamento com Jesus. Dentro do seu esboço que está aí, você vai ver algumas coisas que eu quero comentando com você, que é características da religiosidade, irmão. Em nome de Jesus, você que nos visita, manda embora o pensamento que já deve estar assim. Aquele cara da minha célula não veio bem hoje que traz a palavra. A minha mãe não veio, vou comprar o DVD para ela, está no YouTube, vou partilhar no mural dela. Essa palavra é para ele, é para o meu parente que é religioso, é para nós. Fala para o irmão que está do seu lado, é para você essa palavra. É uma palavra até dura, mas é a palavra que Deus me deu para pregar. A primeira característica é isso aqui, ó. Pensamento rígido, inflexível, não é aprendiz, é gente que não está disposto a aprender nada. Gente que está julgando todo mundo, gente que não julga os conceitos,
É gente que está na igreja, você que é da igreja, você que é de fora, mas está falando assim, eu sou da igreja, mas está lá, viu o pastor Ricardo Lima, o cara do louvor, ele faz isso? Como é que o cara pode fazer isso? O cara diz que é crente da Bethesda e vive uma vida assim assada. E nós começamos a julgar pessoas. E ao invés de você que está aqui interceder pelas pessoas, amar as pessoas, orar pelas pessoas, você passa a ser o juiz dessas pessoas. E você começa a fazer o papel de Deus na vida dessas pessoas. Você mais julga do que ama. Você mais julga pessoas ao seu redor do que ama. Você mais julga o seu marido, mais julga a sua esposa, mais julga as pessoas de outra igreja. Uma outra coisa que está aí é o que? Orfandade espiritual. Você é alguém que não se consegue relacionar com Deus como Pai. Ele é o Deus soberano, mas você tem medo de Deus. Você não tem intimidade com Deus. Talvez você não teve uma figura paterna presente. Talvez você é alguém que sofreu muito dentro da sua casa. Isso você projeta em Deus. Você é como um órfão espiritual que não consegue sentir o abraço de Jesus, o abraço de Deus, o acolhimento de Deus, a presença de Deus. Uma outra coisa que é religiosidade é uma mentalidade que é semelhante a outra, de escravo e não de filho. É uma mentalidade de escravo. E nós corremos essa tendência, que é o quê? Ao invés de você chegar aqui no culto e pedir a Deus e falar em nome de Jesus, porque eu quero mudança na minha vida, mas eu peço ao Senhor através de Jesus. Você precisa de intermediários. Você quer o suor do pastor, a toalha do pastor, tocar no homem, no mediador. Você é alguém que acha que Deus, você está na igreja, mas você está aqui obrigado às vezes. Porque você fala, melhor estar aqui, porque se eu não estiver aqui, Deus vai amaldiçoar. Isso não é uma porta para você deixar de vir, ok? Amém? Não é uma porta para você falar, uhul, não venho mais. Mas você analisar o porquê que você está aqui. Você vê Deus como um Deus que castiga, não se sente livre, sempre está devendo, sempre está devendo, sempre está devendo. Faz as coisas por obrigação. Você não lidera a célula por amor, é por obrigação. Você não é um líder em treinamento, você não vem à oração, você não serve, você serve porque tem que servir. Eu tenho que servir. Coisa, ausência de alegria e murmuração intensa. Você está o tempo todo reclamando. Você entrou no carro reclamando. Você vai na festa das águas reclamando. Você vai para a célula reclamando. O pastor corrige você, você reclama. O pastor passa e corrige, reclama também. O seu líder visita, você reclama, ele não sai da minha casa, mas você não visita, ele esqueceu de mim. Reclamação, ausência de alegria. E uma última coisa, hipocrisia e legalismo acentuado. Sabe o que é isso? Você quer a santidade, mas você não é santo. Você diz que quer Jesus, mas tem um pecado que você não vence de jeito nenhum. E a grande questão não é não vencer. Você é alguém que não tira a máscara. Tá? Quando alguém pergunta para você como é que está, meu irmão, estou bem, está tudo tranquilo, está tudo dominado. Mas você é alguém que sabe, que condena outras pessoas. O seu pecado talvez é na área da mentira, mas quando alguém tem um problema na área da masturbação, ou da imoralidade, da pornografia, e você sabe, você é o primeiro a apontar o dedo e falar, como é que ele faz isso? Que cara sem vergonha safado. Nossa, é um sem vergonha, não deixa o pé de mim, ele é um tarado sexual. Ou talvez você é alguém que tem um problema nessa área, você julga, nós julgamos. É um religioso que geralmente ele condena em público aquilo que ele pratica em secreto. Porque a verdade é essa, gente, nós condenamos pessoas, condenamos uns aos outros, mas nós não somos capazes de mudar a gente, dentro da gente. Uma vez o pastor, eu não lembro quem contou essa história, isso foi uma pregação do Tiago Matos. O pastor Ari Veloso, falecido, ele foi num grupo de muitos pastores e fez uma confissão. Ele tinha 70 anos, ele falou, ainda luto com desejos sexuais. E toda a pastorada, E ele falou, vocês são tudo hipócritas, que vocês também lutam. Luta. Eu não estou falando de atos, eu estou falando de luta. Você é alguém que pensa mal dos outros, isso é uma verdade. Nós julgamos as pessoas. É gente que é ortodoxo na doutrina, mas herege na conduta, como diz o pastor Paulo Mizoguchi. Ele é alguém que conhece a Bíblia, mas aquilo que você diz crer, você não faz. Aquilo que você concorda, você não vive. Você diz que é alguém, condena, mas você é igualzinho. Sabe como é o nome disso? Religiosidade. Diga religiosidade. E aí eu quero falar a verdade, que existem religiosos aqui e lá fora. Mesmo aquele que fala que não tem religião, eu vou dar alguns exemplos aqui, exemplos daqueles que estão fora da igreja. Ele é alguém que diz que tem a religião dele ou não tem. Ele é alguém, eu sou católico espírita ou sei lá qual é a religião. Ele é alguém que não vai na religião dele. Ele não está lá, mas na semana da Páscoa ele não come carne, ele condena quem come.
Porque ele não pode fazer isso. Ele é alguém que quando passa na igreja, em frente a uma igreja, faz o sinal da cruz. Ele só vai na igreja em eventos como batismo, crisma, casamento. Ele não pratica nada daquilo que a igreja diz que faz, mas é religioso. E aí para você que talvez está falando é verdade, quantos concordam que isso é verdade que acontece? Mas aí para você que está aqui, você está dentro da igreja, mas você é alguém que acha que não precisa da célula. Você é alguém que fala, tá bom, domingo à noite, para que célula, é aquele negócio, um monte de gente, para que relacionamento? Você é alguém que sempre inventa uma desculpa para não ir no retiro de restauração. Você sabe que Deus quer que você vá, mas é sempre uma desculpa, ou é dinheiro, eu não preciso, porque no fundo você acha que você não precisa, tem gente que precisa mais. No fundo, você é alguém que não está tão mal assim. Você é alguém que está melhor do que estava. Você é alguém que não concorda. Você, quando tinha o boletim, eu não estou falando você, é uma palavra dura, você vai avaliando a sua vida, vai avaliando você. Pede para Deus se é você, amém. Se não é, glória a Deus. Toma cuidado em você não se enquadrar em nada, que talvez o perigo mora aí. Você talvez é alguém, quando lia o boletim, você lia o boletim, não era porque queria ver a pastoral, você queria achar ele de português. Você fala, eu achei aqui, essa igreja, o povo não pode dar essa brecha. O povo aqui, a igreja quer ser relevante. Você é alguém que está em todo lugar olhando para achar o defeito. Você vai nos eventos para achar uma dificuldade. Você é alguém que não gosta quando a gente fez quintas de fé. Você não gosta de negócio de culto de libertação, porque nós somos batistas. Esse negócio está errado, eu não concordo, eu não preciso. Gente que só vem na igreja no dia do culto do Senhor. Tem ao meu lado direito ali, irmãos, vamos ouvir a palavra aqui. Deixa o celular aí, irmão. Sabe quando você sabe que você é viciado? Quando você não consegue parar. É internação para você procurar uma clínica, amém? É vício. Nós vamos falar disso nessa série também. É vício. Você acha que vício é o quê? Ah, o cara está no crack. Você é viciado em internet, pornografia, fofoca, comida, toda série de coisas. Isso é para outra mensagem. Você é alguém, e eu conheço muitos dentro da nossa igreja, o cara não fala de Jesus, a cruz não está na vida dele, ele não convida ninguém, ele não lê a Bíblia, mas ele vem, pastor, quando é a Santa Ceia, porque eu preciso participar da Santa Ceia, afinal de contas, eu não tomo ceia há tanto tempo. É gente que está ali, ele é alguém que lê a Bíblia, mas é obrigação, ele vem na oração, mas é obrigação. Nós queremos manter uma imagem, gente, desprezamos a oportunidade que Deus dá para a gente. Deus está dando uma oportunidade. E sabe qual que é a verdade? Essa é uma palavra que eu queria pegar uma outra palavra mais leve, mas eu creio que Deus tem cura. Deus quer te colocar, como Ele me colocou, de cara com a religiosidade, que tudo é pesado para você na igreja. Você é alguém que está se envolvendo, e aí o seu líder fala, ó, vamos lá de manhã, você é um líder e tudo é difícil para você. É um GD, meu Deus, de novo, é um dia da visão difícil para você, é uma reunião de oração na sexta-feira, é um fardo para você, de novo, mais uma reunião, mais um tempo na igreja, de novo, e é peso para você. Sabe por quê? Você não é apaixonado por Jesus. Você não se apaixonou pelo Senhor, como essa mulher na parábola, que entra naquele banquete e ela não quer saber de ninguém. Ela quebra aquele vaso de perfume aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela enxuga aos pés de Jesus, porque ela estava preocupada e apaixonada por Jesus. Você pode dizer amém? E aí Jesus explica, esse que a gente vai caminhar, o perigo da religiosidade, que é o quê? Fermento. Quem cozinha aqui? Quem faz bolo? Se você colocar fermento demais, o que acontece? Só jovem aqui, ninguém sabe fazer um bolo. O que acontece aqui, irmãos? Aqui na primeira vila? Cresce. Mau negócio, né? É um crescimento inchado. Vaza tudo para dizer. E o texto que está aí, que eu vou colocar na tela, Jesus nos dá um alerta para mim e para você. Ele diz, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com o fermento. E tem umas características rápidas do fermento. Apenas um pouco é suficiente para contaminar. Um pouquinho de fermento é suficiente. Não é um pouquinho de fermento, não é suficiente. Não há nada mais perigoso do que um crente assim. Eu e você corremos o risco de achar que não somos como os fariseus, que desprezaram o Messias, mas somos exatamente assim. Julgamos, condenamos. Olha, como o cara pode vir de bermuda na igreja? Isso aí, irmão. O cara é menos crente que eu, porque eu tenho aquela roupa de crente. Aquele irmão ali está usando boneco, falta de respeito com Deus. Tranquilo. Deus não se escandaliza. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus não se escandaliza. Eu não vejo a cena de Deus olhando e falando, que absurdo na minha casa. Esse não é o Deus que nós servimos.
Mas é religiosidade, nós temos religiosidade. E nós, é de difícil discernimento. Na hora que misturou, é difícil enxergar. Porque tem muita gente chegando na igreja apaixonada por Jesus, mas às vezes os mais antigos começam a atrapalhar. É gente que começa a falar, é gente que começa a aqui, conversas malignas ali, gente salva, sentada insatisfeita, que não consegue amar quem chegou. Alguém chegou e aí ele começa a olhar e fala: aposto que é gay. Certeza. Aquele cara do louvor, pastor Ricardo, me engana. Eu tenho um sexto sentido que eu bato o olho, viu, Alexandre? Eu sei quem é. Se você é assim, tem que se arrepender. E eu vejo muitos irmãos falar: pastor, eu tenho discernimento espiritual. Sabe o que é a minha palavra para você? Isso tem outro nome: suspeita carnal. Não é discernimento espiritual. Você está suspeitando todo mundo, achando que é Deus, revelação. Você precisa arrepender no altar de Deus. Gente falando uma palavra, uma ação, tem poder de influência, produz crescimento nocivo, como a gente falou, colocar muito fermento em morte. E o assunto é tão grave, já é grave. Fique em espírito de oração. Quem foram os primeiros a entregar Jesus para ser crucificado? Quem? Agora você pode falar. Quem foram? Os fariseus. Quem foram os primeiros a cuspir no rosto de Jesus? Está lá em Mateus 26. Quem? Os fariseus. A quem Jesus dirigiu as palavras mais duras de condenação, que ele chamou de sepulcros caiados. Os fariseus, que eram pessoas tão boas, ou até mais boas do que nós, pessoas íntegras, que tinham justiça própria. E esse texto é um texto que vai falando de Jesus, um fariseu e uma mulher pecadora, um jantar, no jantar da mesa estava lá o rei, e ações completamente diferentes que eu e você temos todo dia, ações erradas. O religioso está aí no seu esboço e começa a avaliar: eu quero pedir que o Espírito Santo mude. Ele não quer que você ouça falar. Vai dar um piriri no você vai querer ir no banheiro agora, ou vai dar um comichão, você vai ter um calor. Fica aqui, sentado em nome de Jesus. Deus quer falar com você. Às vezes Deus quer falar e você perde a bênção. O religioso, a gente quer dar uma olhada, que o religioso, ele corre alguns riscos. Eu e você, o primeiro é esse: convidar, mas não receber. Está aí no seu esboço. Simão era alguém que convidou Jesus. O texto vai dizendo: convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas ele era alguém que convidou, mas não recebeu. Ele estava ali fazendo o quê? Julgando Jesus e julgando a pecadora, analisando Jesus e analisando a pecadora. Você pode ser alguém que convida, mas não recebe. Você concorda? Você quer estar perto de Jesus? Você quer frequentar a igreja evangélica? Você quer uma bênção? Você é alguém que é líder? Você é alguém que é até um pastor, um líder, tem um chamado, mas você corre o risco de convidar, mas não receber Jesus. Falar: Jesus, ele está na minha casa, não recebe. Uma outra coisa é esse, sabe o que? Oferecer, mas não desfrutar. Ele oferece um banquete, mas não desfruta disso que ele oferece. Sabe o que isso tem a ver? Você faz porque tem que fazer. Você faz isso porque você é obrigado a liderar nessa igreja, porque eu tenho que liderar, porque eu tenho que ir no CTM, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não porque ama a Deus, porque é obrigado, por peso. Quando você oferece, é com murmuração, é muito difícil para você, é um negócio muito complicado. Ele é alguém que, mesmo Jesus estando à mesa, ele não consegue enxergar e desfrutar da presença de Jesus. Era para ele conversar e falar: Jesus, eu estou aqui, mestre, rabi, fala, eu quero ouvir as tuas palavras de sabedoria. Por quê? Ele estava na mesa preocupado com a pecadora. Ele estava ali analisando e falando: se esse mestre fosse mestre mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Eu sei o que ela fez, não é nem no verão passado, que ela fez ontem, todo mundo sabe. Ele estava ali julgando. Uma outra coisa que é o quê? Servir, mas não inspirar. Você é alguém que serve, está na igreja, é líder, é alguém que está em tudo, mas a sua família não vem para a igreja, não visita e não é tocado, porque a verdade é que tudo que você faz é ato religioso, é peso, são obras mortas. As pessoas não são inspiradas, porque ela olha para você e ela diz: eu ir naquela igreja, você está pior agora que se converteu. Você vive mais triste, amarrado, carrancudo, vive uma religião triste, sobrecarregado, pesado. Uma outra coisa que vai aparecer aqui é o que? É ver, mas não entender. Olha aqui para mim, você que está aí no fundo, não sei se está chegando a palavra, às vezes você está ouvindo. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Amém. Deus está movendo, mas você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está salvando, Ele está curando, Ele está despertando. Alguém se converteu, ele foi batizado no dia 1º de maio, já está liderando célula, ele está animado, a vida dele mudou, ele está liberto de pecados, ele é alguém que está crescendo em excelência.
mas você não entende por que as coisas não acontecem com você ainda. Sabe por quê? Seu pensamento é rígido. Você mais julga do que participa do mover de Deus. Você é alguém que tem mais implicâncias com pessoas, com situações, com coisinhas, com julgamentos, do que participa. Ao invés de você se lançar no mover de Deus, e a gente fala, meu irmão, se lança no mover de Deus, diga amém. Mas eu não estou sentindo, porque você é alguém que talvez avalia, você vê, mas você não entende. Você não vem à frente quando tem um apelo. Você fala, vou na frente? Não é assim, eu recebo daqui. Deus sabe o compromisso do meu coração, porque você é alguém que vê, mas não entende. Uma outra coisa, avaliar, mas não. É o que aconteceu, você está com a Bíblia aberta, vamos acompanhar aqui, vamos tentar ouvir a palavra de Deus. Versículo 39, ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, porque assim a gente diz para nós, às vezes fofoca para os outros. Ele diz, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Se ele fosse, é alguém que está ali avaliando, mas ele não consegue discernir, não consegue entender as coisas espirituais. A igreja vai mudar para um novo lugar, mas agora depois do ar-condicionado, para que isso? Para quem para lá? Porque ele é alguém que olha, mas não discerne, ele não entende. Uma outra coisa, sabe o que é? Isso acontece comigo, acontece com você. Sentir, mas não expressar. Vamos falar sentir, mas não expressar? Sentir, mas não expressar. O que aconteceu no texto? Aquela pecadora chega, ela se lança aos pés de Jesus, ela chora, adora, mas ele está ali. Você é alguém que está aqui, mas não se expressa, está travado. Você não adora, você não tem expressão. E eu quero dizer, se coloque diante de Deus no nome de Jesus. Eu quero ter essa teoria de verdade. Crer é também pensar. Diga, crer é também pensar. Mas Ele deu 5 sentidos para que nós possamos usar para adoração e para Ele. E às vezes eu estou em alguns lugares que eu não estou sentindo, mas eu quero. Deus, eu estou sentindo, eu quero isso para mim no nome de Jesus. Eu desejo o nome de Jesus, porque aí eu vou, ou muitos apelos que eu fui, não é para inglês ver, não é por falsidade que eu falo, Deus, eu quero essa unção, eu quero receber essa intercessão, eu preciso, funciona como uma entrega. Deus está aqui, mas se alguém que não expressa nada para Deus, aí você diz, eu sou assim mesmo, viu? Sou alemão, descendente de alemão, sou europeu, dinamarquês, então, você sabe que é o povo mais frio. Sou meio do sul, eu nasci lá, etc e tal, eu sou mais sério, Deus fala na minha mente, no meu coração, e aí está todo mundo experimentando Jesus no acampamento, no culto, você está lá, isso porque julgando. Uma outra coisa, vamos caminhar, fazer, mas não gerar. Eu já falei, é gente que faz, é gente admirada, mas é no braço, não é gerado no espírito, por isso que pessoas não são tocadas, porque não é gerado em oração, no quebrantamento, no lugar secreto. Você faz a obra de Deus sem Deus, com boa intenção. Você está na célula, você visita pessoas, você quer andar com Deus, você quer ler, mas você faz, mas não gera, não é algo espiritual, e é por isso que você fica cansado, irmãos. Invariavelmente eu vejo líderes que desistem, gente que desiste da caminhada, porque ele foi sincero, verdadeiramente sincero, mas foi algo que foi o fazer, não intimidade com Jesus, foi algo do braço. E sabe qual é o outro mais sério aqui, gente? Saber, mas não. Gente, olha aqui para mim. Sei que é difícil a concentração, demora um tempo. Nós vivemos assim, não é verdade? A gente está aqui, quantos concordam que tem que melhorar aqui? Diga amém. A gente está aqui, eu tenho que melhorar, mas não se arrepende. Você vai embora, você não se arrepende, você não dá passo. Você sabe que pode dar mais, amar mais, perdoar mais, compreender mais, admite, sabe, mas não admite, não se arrepende, não dá um passo. Você fala, é verdade, eu preciso ir para a célula, mas a verdade é que você não age com integridade. Você entrou numa zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto vai levando você para a apatia, para a acomodação e para cada vez mais longe de Deus. Você era alguém que estava envolvido, estava lá, mas de repente você falou, que palhaçada é essa? Eu quero ter um tempo para a família, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar da minha vida. Hoje eu sirvo na célula, mas amanhã eu cuido do meu marido. E a grande questão não é se você vem ou não vem, ou se você está 10 vezes, mas é que Deus, olha aqui, Ele pediu para você fazer algumas coisas que você sabe quais são. Deus já está chamando você a alguns envolvimentos, com oração, com ministério, com liderança, mas você desobedece. Isso é religiosidade.
contaminação espiritual. Mas eu creio, irmãos, que essa palavra não é só uma palavra de talvez dura como essa, porque primeiro nós vimos a religião, mas nós queremos olhar para esse Jesus. Jesus, Ele nos chama e quer mostrar algumas coisas para mim e para você. Eu quero fechar rapidamente essa palavra. Ele mostra sobre a minha e a sua religiosidade algumas coisas aqui que está no seu esboço. A primeira, você vai anotar aí, é que as suas lágrimas são mais poderosas que os seus pensamentos. Diga amém. Diga, repita comigo esse ponto todos juntos. Leia aí, diga: as suas lágrimas são mais poderosas que os seus pensamentos. Sabe o que Jesus está falando? Não é que você tem que afundar a sua mente, mas o versículo 38, a parte A, vai dizendo: chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Há alguns momentos que palavras não bastam. Não é uma compreensão, porque a verdade é que, sabe por que você não vai para um nível maior para Deus? Por causa desse negócio chamado mente. A batalha é na mente. A pergunta é: o que vai na sua cabeça? Porque pensamentos facilmente tornam-se fortalezas. Fortaleza é isso. Eu acho que Deus não cura, eu acho que na minha vida não dá certo. Virou uma fortaleza e ela dificilmente vai ser destruída, a não ser que nessa noite você se arrependa no nome de Jesus. Pensamentos que são nossos. Talvez você foi criado com a vovó lá no sítio, foi criado com a vovó, não é para você ficar já lá na fazenda. Você foi criado lá, sei lá, num lugar, vamos lá, o povo de Charqueado, um lugar legal, agora cresceu, lá na Paraísolândia. Você foi em Goiás, lá, um lugar diferente da cidade. Uma criação moral. Mas se ela não for colocada submissa a Jesus, ela vai se tornar uma fortaleza que vai destruir a sua vida através da religiosidade. Vai acabar com você. E não adianta enrijecer. Sabe o que você precisa, meu irmão? Chorar na presença de Deus. Você precisa se quebrantar nessa noite. Dizer: Deus, eu não tenho nem mais lágrimas. As minhas lágrimas foram embora. Porque muitas vezes você não chora. Sabe por que a razão que você não chora? Não é porque você é duro, é porque você não reconhece que você precisa de ajuda. A Bíblia vai falando que essa mulher, ela chorou. E Jesus contou uma parábola. Sabe por que ela chorou? Porque ela enxergava que ela tinha muitos pecados para serem perdoados. Ela era alguém que precisava, ela era dependente. E o que o fariseu fez com você? Talvez ela foi chorando lá, chorando, fazer edificação. E aí ela não para de chorar, pastor, vem a edificação, está passando tempo. Ela não para de chorar, deve estar em pecado, é remorso, é alguma coisa. Porque a verdade é que nós achamos que nós não precisamos de ajuda. Você que está aqui, você acha que é melhor que a sua esposa? É uma luta na minha vida, uma confissão. Às vezes a minha tendência é tentar ensinar minha esposa como é que ela tem que agir, como é que ela tem que fazer, como é que ela tem que ler a Bíblia, como é que ela tem que se portar. Isso destrói o casamento. É necessário arrependimento, oração. Você, mulher que está aqui, você acha que seu marido, você quer consertar ele porque você se julga superior. Você quer consertar sua namorada, você quer consertar os seus filhos adolescentes, você acha motivos para julgar. E nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Mas eu quero dizer que as lágrimas vão lavar a sujeira da sua alma em nome de Jesus. Você precisa entender que as suas lágrimas são mais importantes do que a sua cabeça, do que os seus pensamentos. Eu digo algo para você, irmão, você amigo: a graça é maior do que o seu pecado. Fala para quem está do seu lado: a graça é maior do que o seu pecado. Sabe o que Jesus está falando para você? Que não importa o que você cometeu, ou está cometendo, ou o que você fez de errado, se você se arrepender, Ele vai te perdoar. Se você for diante dEle falando: Jesus, tem misericórdia de mim, não há pecado que não possa ser perdoado por causa da cruz de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. Eu digo para você, não é a religiosidade que vai mudar você. A partir do domingo agora eu virei um crente. Atos e religião. Quem vai mudar você é Jesus Cristo. Diga amém. Então quer dizer que eu não venho à igreja? Não, vai vir tanto quanto até mais, mas como expressão de amor, de adoração e de paixão. Segunda coisa, sabe o que é? Você pode anotar: a sua intimidade é mais importante que a sua reputação. Amém? Repita comigo: a minha intimidade, diga assim: a minha intimidade é mais importante que a minha reputação. Diga: a minha... É o que eu falei. Ela chegou lá, estava lá o fariseu, fez a festa, ela caiu de joelho. Que papelão, não é? Imagina ser alguém, lógico, ela fez isso para Jesus, alguém caiu agora no altar da pregação. O que você ia fazer? Ai, que papelão, que vergonha.
Não me mata de vergonha, porque o fariseu, ele quer manter sua posição, o seu orgulho, ele estava preocupado com isso, e ele quer manter para as pessoas que ele não está tão mal assim. É por isso que às vezes eu vejo na célula algumas coisas interessantes. Às vezes há casais, e aí o marido, e aí tem aquelas perguntas diretivas da célula que é, e aí o que precisa mudar, e aí o marido, está tudo bem, e a esposa dá aquela olhada e fala, está tudo bem nada, pastor. Está assim, 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 e está desse jeito, não está bem. E aí eu vejo às vezes o marido fuzilando ela, falando, roupa suja se lava em casa. Quem concorda que roupa suja se lava em casa? Mas a questão que está em jogo não é roupa suja, é a reputação. O que vão pensar de nós? O que vão pensar do meu casamento? O que vão achar de mim? Se eu vier à frente numa pregação que fala de pornografia, vão achar que eu estou teclando, que eu compro Playboy, que sou viciado. O que vão achar de mim? E eu quero dizer para você, meu irmão, guarda isso aqui. A sua reputação você quer controlar, mas ela não pode ser controlada. Você sabia disso? Não depende de você. E eu explico, sabe por quê? Você quer, as pessoas falam mal de você, não importa o que você faça. Elas julgam você. Quem aqui foi fruto de maledicência? Alguém já falou mal de você? Levanta a mão. Não importa, você vai falar, eu quero ser bom, quero ser bom. As pessoas vão falar mal de você. Você quer deixar de ser criticado? A gente não gosta de crítica, né? Quem quer deixar de ser criticado aqui levantou a mão? Ninguém levantou, que sabe que nem homem, né? Se você quer deixar de ser criticado, sabe o que você precisa fazer? Não seja nada, não faça nada e não viva. Porque se você é alguém que está fazendo alguma coisa, vão criticar você, vão falar mal de você. E essa é a grande verdade, que Jesus, o que importa para ele é ele encontrar alguém no nível da entrega, alguém que não está preocupado com reputação. Se você quer manter uma imagem, sabe o que vai acontecer, gente? Eu vivi muito tempo isso na minha religiosidade, de verdade. Glória a Deus que quando eu comecei o ministério pastoral, Deus me trouxe em arrependimento para mudar o caminho. Às vezes você quer manter uma boa imagem pela sua força. E aí você fala para a esposa, para os filhos, para o amigo, tem que ser assim, eu sou crente, então não pode admitir que tem essas falhas. E aí quando você peca, essa pressão vai levar você ao orgulho. E esse orgulho vai levar você a fazer o quê? Quando alguém perguntar, está tudo bem, pastor? Tudo bem. Está tudo bem, Paula? Está tudo bem, Alexandre? Tudo bem. E não está. Você mente para manter uma imagem. Você mente porque você quer que as pessoas aceitem você, não como você é, mas com aquela máscara que está aí. Você quer ser amado, você tem medo de se falar para elas que você luta com isso, que você tem dificuldade, elas vão olhar para você diferente, eles vão pensar de um outro jeito. E eu quero dizer para você que está no seu esboço aí, que quem vive para manter sua reputação, preencha aí, é escravo da mentira. Irmão, não é para cuidar da reputação, cuida do caráter, cuida da verdade, cuida da integridade. Terceiro, sabe qual que é o terceiro que está aí? É esse. O amor é para ser mais sentido do que compreendido. Vamos falar isso? Em nome de Jesus. Você entende a parábola que Jesus está contando para nós? Aqui não é para o Simão. Ele está aqui, Simão, bem legalista, um fariseuzão mesmo, né? Tomou, Simão? É para nós. Olha a parábola, Jesus vai contando, e o versículo 41 a 43, você está com a Bíblia aí, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, o outro 50, nenhum dos dois tinha como pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, mas qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho, que está ali na tela, que aquele a quem foi perdoado a dívida. É a palavra nossa, suponho. A nossa vida está cheia de suposições. A gente não anda na verdade da palavra de Deus, é na suposição. Eu acho, eu suponho, eu penso que. A gente quer entender e não compreender. E é por isso que nós não perdoamos. É por isso que não andamos mais na milha. É por isso que não obedecemos. A gente não consegue amar a esposa porque a gente quer o quê? Compreender e não amar. A gente quer compreender. E aí você é alguém que está com problema de relacionamento e diz, pastor, eu quero ser de Deus, mas se o meu marido não fizesse isso, ou a minha esposa, ou ele não fizesse isso e aquilo, eu não teria feito isso. E a gente começa a julgar pessoas. Nós ficamos condenando pessoas. E é um monte de suspensão maligna no nosso meio, dizendo, eu acho, eu penso, porque ele é assim, nós queremos entender. Nós tem coisas que nós não vamos entender, e a verdade é essa, irmãos. O amor é para ser mais sentido do que compreendido. Sabe por que o seu casamento está mal?
Sabe que o seu casamento está em crise, porque você é alguém que, ao invés de beijar a sua esposa durante 10 segundos, beijá-la, você é alguém que quer entender, e quer discutir, e quer falar, não concordo com isso, e você não entende porque ela é fria com você. Você precisa, talvez, a única coisa, em vez de tentar, é mais para ser sentido que compreender. Abrace e diga: tudo bem, eu não tenho resposta, mas eu amo você. Cadê os casados aqui? Precisamos beijar mais, amém? Diga: eu preciso beijar mais. Você tem até dificuldade de falar isso, né? Difícil. É difícil. Você precisa sentir o amor, dar o amor, amar as pessoas, dizer: Jesus, eu quero amar as pessoas. Isso não quer dizer que ele pode ficar do jeito que está, mas até a minha correção é fruto de porque eu amo a ele e não me sinto superior a ele, porque a dívida não importa, nenhum de nós pode pagar. A dívida da prostituta era maior no ponto de vista do fariseu, mas ele não podia pagar. E o quarto, penúltimo, sabe qual que é a palavra? Essa aqui, o conselho: o perdão faz mais sentido para aqueles que admitem precisar. Amém? Jesus falou, versículo 47, que vai aparecer e está aí no seu esboço: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, Simão, sabe por que ela me adorou desse jeito? Sabe por que ela experimentou a minha unção e a minha presença? Porque ela tinha muito para ser perdoada. Agora você é alguém que está bem, não tem nada para admitir. Você não precisa de perdão. Você é da célula, você é líder, você é alguém que está melhor, e as ações dela mostram que ela foi grata. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, muito obrigado. Mas o fariseu, ele se posicionou na religiosidade, julgamento, suposição intelectual. Agora, qual foi a reação da pecadora? Se prostrou, chorou, se humilhou, entregou o melhor para Deus. Quem é que nós somos nessa noite? E último, sabe qual é? A palavra é essa que vai aparecer aqui, uma palavra de Deus para nós, que é: se arrependa e volte ao primeiro amor. É por isso que a Bíblia vai falando que, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ou acha que tem pouco para se arrepender, pouco ama. É por isso que você não tem uma paixão por Jesus, porque está bem, está caminhando, não estou tão mal. Mas Jesus, ele diz para aquela mulher no versículo 48: seus pecados estão perdoados. Os convidados acharam estranhos e falaram: quem é este homem que até pecados perdoa? E ele traz uma palavra que é a mesma que ele está dando para você que está aqui, você que nos visita e você que é dessa igreja. Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Amém? Você precisa de paz. Você precisa de Jesus. É tempo de voltar para o primeiro amor, para voltar para fazer as primeiras obras. Dizer: Jesus, eu quero de novo, eu quero começar a fazer do domingo não algo difícil. Tem gente que parou de frequentar a igreja e para você é muito difícil. É óbvio que você que está começando vai virar um hábito, é muita luta ainda. Mas eu estou trazendo essa palavra para você que é crente há tanto tempo e o domingo não acontece nada. É aquela rotina de tocar, de pregar, de ficar na recepção, de anotar o sermão para fazer na célula. Mas Jesus não derrama a glória dele sobre você, porque nós precisamos se arrepender e voltar ao primeiro amor. Dizer: Jesus, eu estou aqui porque eu preciso de ti. Enquanto a banda vai chegando, eu quero que você fique de pé. Eu quero terminar orando com você. Ainda não vai trocar, não. Deixa aí. Sabe qual que é a palavra de Deus para nós? É essa aqui que vai aparecer na tela: venha como você está. Vai orando. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça enquanto a banda vai chegando. A gente vai terminar com oração. A gente vai dar uma resposta a essa palavra. A gente não vai talvez admitir, talvez entender e não admitir. A gente precisa ir embora fazer alguma coisa. Você que está aí no fundo, talvez atos religiosos, mais conversando que ouvindo a Deus, mais preocupado com os gols do Fantástico, saber se seu time vai cair ou vai para a Libertadores, do que com o que Jesus vai fazer. Talvez, vai orando, você ainda seja convertido à religião, mas não a Jesus. Você sabe tudo de religião, você tem Bíblia, você vem à igreja, você é até batizado, mas não conhece a pessoa de Jesus. Talvez você tenha aceitado a igreja, você está gostando da Bethesda, você é do live, você é da célula, mas não aceitou Jesus no coração ainda. Talvez você é alguém que está acomodado,
se relaciona com pessoas da igreja, mas não com o dono da igreja, com o Senhor dos Senhores. Vai orando. E essa oração é para você, meu irmão. Eu quero dizer que a graça está disponível para todos nós agora. Para aqueles que talvez admitem e se arrependem, que há perdão. Para aqueles que fazem isso, há perdão, há remissão e há muito amor de Deus para ser derramado sobre a sua vida. É por isso que Jesus olhou para aquela mulher e falou: filha, a sua fé a salvou, vai em paz. Sabe por que aconteceu isso na vida dela? Porque ela amou muito. Eu quero dizer que nós podemos ser salvos da religiosidade, nós podemos ter paz, nós podemos ser libertos, como eu estou nesse processo, do pecado da religiosidade, que nos afasta de Deus. E o meu desafio para você, quando nós vamos cantar essa canção, você e eu, e a Igreja Batista Bethesda, nessa série Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, sejamos reconhecidos por amar muito, e não por precisar de pouco perdão. Que as pessoas olhem e dizem: aquela igreja é uma igreja onde há gente que ama muito. E não assim, aquela igreja é gente que tem que ser perdoada de pouca coisa, porque a gente